Hoje a gente está organizando o primeiro encontro preparatório de 2024 da Jornada Científica Favelados Universitários, da terceira edição da Jornada Científica. Essa Jornada Científica vai acontecer em setembro, na semana do dia 23 de setembro, em 3 lugares especiais. A gente ainda não decidiu, só para dizer para vocês que apoiamos a luta dos professores das universidades federais e dos trabalhadores por uma educação, por investimentos na educação, por um salário digno, por condições melhores de trabalho, e com isso a questão da greve tem nos atrapalhado um pouco, mas isso não significa que nós não apoiamos a luta desses trabalhadores. Então, assim, queria mandar um abraço aí para os nossos companheiros da UFRJ, que também constroem conosco a jornada científica, mas por uma questão de luta estão nesse momento em greve, e assim nós os respeitaremos. Hoje a gente vai fazer um cine debate, e a gente escolheu um vídeo documentário que foi gentilmente cedido, e aí meu agradecimento a Maria Farinha Filmes, que é o nome da produtora que detém esses direitos. O documentário Nunca Me Sonharam está nas plataformas de streaming, mas sendo cobrado. E aqui a gente nos foi cedido gratuitamente pela produtora para que a gente pudesse fazer esse debate. A gente pretende, só reforçando o que Taisa falou, que a gente tem uma síntese do nosso encontro, mas principalmente o QR Code, que vai poder acessar aí o site do nosso Fórum Favela Universidade, que é o espaço que a gente vem construindo, tanto para organizar a jornada científica, mas também outras atividades e outros debates em torno da existência do direito do morador de favela e de bairro periférico em acessar a universidade pública, gratuita e de qualidade para todos. Na própria experiência de vida, no tamanho do eu, e que de tempos em tempos ele desencadeia uma espécie de conexão entre dois mundos. Gosto de povão mesmo, nossa, baderna, balada, nossa, adoro. Eu tô adolescente, eu sou sagaz, eu tô na minha melhor fase, tô com a minha melhor saúde, eu quero sair mesmo, eu quero me divertir. É mais a curiosidade que move a gente, assim. Com 15 anos tu quer ser advogado, com 16 tu quer viajar o mundo. Tu muda de pensamento muito rápido, tu muda de gosto musical muito rápido, tu vai se apropriando de certas coisas, tu vai mudando, evoluindo. Eu não sei mais o que eu quero fazer da vida. Palavras, solfejos, verbos. A vida é feita de lições. Aquiete a alma e aprenda com o tempo. Então verá que suas preocupações se dissiparão com o vento. Mas o que significa essa jornada científica? É um desafio político para quem é estudante de favela e periferia. É um desafio para esse pesquisador, porque sim, ele produz conhecimento, em difundir e colocar o seu conhecimento a serviço da sociedade. Comumente, a gente tem aqui pessoas entre nós que, por exemplo, chegaram ao doutorado, né, o título mais alto na carreira acadêmica, e são chamados para falar da sua militância como professor de pré. Não nenhum demérito quanto a isso, por favor. Mas por que não são chamados para falar da sua pesquisa que fez na universidade? Será que ele é um cientista de segunda classe? Ele tem que ser chamado para falar da sua militância e não da sua pesquisa? Quando o estudante na universidade participa de um laboratório, contribui na escrita de um bom artigo científico, e aí, quando ele é chamado para falar, ele é chamado para falar porque ele foi um aluno cotista, ou porque ele participou de uma bolsa de permanência, mas ele não é chamado para falar da pesquisa que ele desenvolveu com outros colegas, e não ganha visibilidade. E com isso, pessoal, esse é um processo de silenciamento e apagamento que está misturado a uma série de fatores, né? Não vamos nos esquecer que somos um país que sofre com o legado do colonialismo, da escravidão. Em 2023, é um dado que está aí na imprensa, só jogar no Google, nós aumentamos em 6 o número de bilionários, nos tornamos em 6º país no mundo em novos bilionários.
se está nascendo bilionários, é graças, provavelmente, à miséria de muitos outros. Então, assim, a riqueza ela é concentrada na mão de poucos e a riqueza fica na mão de poucos e a pobreza é partilhada com muitos. E para mudar isso, não estou aqui propondo uma pílula mágica, mas certamente passa pelo nosso direito garantido de ter uma universidade pública, gratuita e de qualidade. Então, esse é o projeto político do Fórum Favela Universidade. Esse evento, pessoal, só foi possível graças a 3 instituições importantes, né? Primeiro, a Fundação Oswaldo Cruz, que junto com a UFRJ nos acolhe com um projeto chamado Tecendo Diálogos, que ajuda, fomenta e incentiva as ações do Fórum Favela Universidade e do Fórum dos Pré-Vestibulares Populares do Rio de Janeiro. Um outro conjunto de instituições, aliás, não são 2 e 3 instituições, são 3 conjuntos de instituições. Um outro conjunto de instituições são as organizações que apoiam esse movimento. A gente tem aqui, depois eu vou apresentar a Beth, mas a gente tem em Manguinhos a Casa Viva a Rede CCAP, o Conselho Comunitário de Manguinhos, na Maré nós temos o Museu da Maré, nós temos o SEASB. Então, assim, são instituições que dão a sustentação e aprofundam o nosso debate político. E, por fim, pessoal, instituições que estão chegando para nos apoiar. Esse ano a Jornada Científica vai ter o apoio da FAPERJ, que é a nossa fundação de fomento aqui na cidade do Rio de Janeiro. Vencemos um edital de apoio ao evento, então o evento em setembro vai ter um apoio financeiro da FAPERJ, graças a um edital que nós acessamos. E temos o SESC, que ainda não chegou, mas está para chegar no próximo evento preparatório. Mas hoje a gente tem uma parceria consolidada. E para falar um pouquinho dessa parceria, eu queria chamar o Vitor, que é com a Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia. Eu quero dizer algumas coisas, mas vou tentar ser rápido, assim. Primeiro, dizer que é um grande prazer e uma grande honra hospedar esse evento num equipamento público da cidade do Rio de Janeiro e da SMCT, né? E que a natureza, o objetivo desse evento tem tudo a ver, está totalmente alinhado com a política que nós estamos tentando desenvolver, iniciada pela professora Tatiana Roque, que o André acabou de mencionar, lá na SMCT, né, na Secretaria de Ciência e Tecnologia. E essa política está dentro de uma agenda política maior, que é exatamente aquilo que esse evento tem como objetivo, que é a democratização da universidade, especialmente das universidades públicas, no nosso caso, na cidade do Rio de Janeiro, né, assim. Então, a nossa secretaria, dentro dessa agenda política, desde a gestão da Tatiana Roque, agora com a atual secretária, a professora Tereza Paiva, nós estamos desenvolvendo vários programas que têm como espírito, digamos assim, situar aquilo que é produzido dentro das universidades e das instituições de pesquisa da cidade do Rio de Janeiro nos seus territórios, né? E, para isso, a gente conta com as naves do conhecimento, que são, por enquanto, né, 9 naves do conhecimento. A gente está expandindo essa rede e a gente tem como programa, como meta, como política, trazer as pessoas, docentes e alunos das instituições de pesquisa da cidade do Rio de Janeiro, das universidades, dos institutos de pesquisa, para desenvolverem projetos dentro das naves do conhecimento, né? E a ideia desse programa é que aquilo que é produzido em termos de conhecimento, de pesquisa científica, nessas instituições, se situe na vida das pessoas, na vida da cidade e nos territórios, representados pelas naves do conhecimento, né, assim. E, nesse sentido, o apoio, né, por meio de hospedar esse evento preparatório tá totalmente dentro dessa política, dentro dessa agenda. Então, como eu disse agora há pouco, é um prazer e uma honra para a SMCT receber esse evento, e eu quero dizer também que nós estamos à disposição do Fórum de Favela Universidade. O próprio seminário vai acontecer na nave do Engenhão, né, que vai acontecer em setembro.
eu queria aproveitar também para convidar todo mundo para a inauguração da nave do Engenhão, não, desculpe. Realengo, foi mal. Convidar todo mundo para a inauguração da nave de Realengo, que vai acontecer domingo que vem, dia 26 de maio. A inauguração oficialmente é 5 horas da tarde, mas a gente vai começar com algumas atividades a partir das 14 horas. Né? A nave, que é onde vai acontecer o evento principal, a nave do conhecimento de Realengo, eu não sei o endereço de cabeça, mas ela fica do lado do campus do IFRJ. Quem aqui é de Realengo? Ah, bacana, bastante gente. Então vocês devem saber onde é que eu estou falando, que eu não sei de cabeça o endereço, mas a gente espera todo mundo lá, tá? A gente está fazendo uma pequena feira de ciências com participação da UFRJ e do próprio UFRJ a partir das 14 horas, então acho que vai ser bem bacana, né? E nós começamos a gestão ano passado com 9 equipamentos, 9 naves do conhecimento, e até o final do ano nós estamos programados para expandir essa rede para 47, se eu não me engano, ou 49, enfim, equipamentos no total, que envolvem naves do conhecimento, que são as estruturas maiores, como essa aqui, onde nós estamos, e como também será a de Realengo, as chamadas naves satélites, que é uma estrutura intermediária instalada em alguns CIEPs, naquele hexágono que tem nos CIEPs, e as navezinhas, que são estruturas menores, que aí é uma sala, mas que tem os mesmos objetivos da nave do conhecimento, né? Então, sem querer me estender muito, só reafirmando que essa estrutura está à disposição do Fórum de Favelas das Universidades, dentro dessa agenda política que a gente tem em comum, que é discutir, assim, que é defender e pôr em prática a democratização da universidade pública e discutir para quem é essa universidade. Então é isso, obrigado. Prometo que agora as falas serão menores, porque vocês também têm que participar. A ideia é que a gente possa fazer um grande debate, mas para isso eu vou convidar a Vanessa e Beth, por favor. Bom dia, pessoal. Conseguem me ouvir? Vou começar me apresentando. Eu sou a Vanessa, eu sou moradora da Maré, sou formada em psicologia, eu sou colaboradora do curso pré-vestibular CEASM, Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré. Sou artista visual, inclusive estou com a exposição A Maré Sonhar aqui embaixo, para ficar convidados a participarem. E sou estudante de pintura da Escola de Belas Artes da UFRJ. Então, assim, falar de sonhos aqui hoje é falar também de luta, é falar de um lugar de onde eu venho, para onde eu estou indo e aonde eu quero chegar. Mas eu não quero chegar lá sozinha, eu quero que os meus também cheguem. Então, ocupar determinados lugares é também abrir caminhos para que outras pessoas possam chegar naquele lugar, independente de qual lugar essa pessoa queira chegar. Então, eu agradeço o convite de estar aqui falando para esses jovens. Eu fico muito feliz com a participação de vocês aqui, porque muito se fala de que o jovem é o futuro da nação. Mas aonde estão esses jovens? E saber que vocês estão interessados em estar aqui nesse espaço, ocupando um lugar que também é de vocês, e ouvindo a gente, é uma felicidade muito grande. Então, muito obrigada pela presença de vocês, agradeço pelo convite e espero contribuir de alguma forma para que incentivem vocês a sonharem. Falar de sonhos é falar de luta, inclusive os sonhos faz parte da minha pesquisa poética como artista. Eu construí uma pipa de 2,5 metros que está no Museu da Maré, e nessa pipa, a Rabiola tem mais de 200 sonhos coletados dos próprios moradores da Maré que responderam à pergunta: qual o seu sonho? Então, foi uma experiência bastante inspiradora, porque são sonhos coletivos, são sonhos individuais e, mais ainda, incentivam outras pessoas a sonharem, e eu me incluo nisso.
A gente que mora em comunidade, em favelas, a gente sabe das nossas dificuldades, do quanto a gente passa por situações adversas, e falar de sonhos muitas vezes é difícil. Quando você pergunta a uma pessoa qual é o seu sonho, muitas vezes ela vai parar e vai pensar: nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu posso sonhar? Eu tenho esse direito de sonhar? E, inclusive, um desses relatos eu transformei em pintura, e está lá embaixo, né? De como a pessoa diz: eu não sabia que eu podia sonhar, eu só vivia no aqui e agora. E a gente vai vivendo nesse aqui e agora o tempo todo, porque a gente é atravessado por situações que muitas vezes nos desanimam mesmo de continuar. E aí a gente para e pensa: será que isso basta? Será que eu estou me esforçando o suficiente? E é perigoso pensar dessa forma, porque quando a gente pensa de não estar se esforçando o suficiente, a gente pensa que muitas vezes não alcançou determinados lugares, que é ocupados por pessoas que já nascem privilegiadas, e a gente se coloca como uma pessoa inferior, sendo que a pessoa que chegou naquele determinado local, ela não passa por nem 10% daquilo que a gente passa todos os dias. E falar de universidade, esse sonho que a maioria dos jovens tem de ocupar esse espaço, né? De ser alguém na vida. Ser alguém é ter uma profissão, ser alguém é ter um diploma, ser alguém é trazer o sustento para a família, ser alguém é ter uma estabilidade financeira. Mas pensar que sonhos também são sonhos coletivos, da gente pensar em que eu vou ocupar esse espaço porque esse espaço é meu por direito. Eu não estou roubando o lugar de ninguém, aquele lugar também é meu, mas eu também vou abrir caminhos para que outras pessoas possam estar aqui também. Então, acho que o mais importante é se esforçar, sim, é ir atrás do seu direito, sim, mas também entender que sozinho a gente não vai a lugar algum, que a gente precisa também levar outras pessoas com a gente. A gente quer o nosso diploma, a gente quer exercer a nossa profissão, a gente quer ter a nossa estabilidade financeira para poder trazer um alento para nossas famílias, mas a gente também tem que pensar que, por que eu consegui, o colega, o meu vizinho não conseguiu? Entende? Então, assim, os sonhos, eles podem ser individuais, mas eles também devem ser sonhos coletivos. E a educação, ela transporta muito isso, de ser o caminho direto para essa mudança. Mas essa mudança no sentido de ocupar esses espaços, mas ela também tem que ser um caminho para a transformação social. Então, vamos questionar por que eu não posso ocupar esses lugares, por que eu tenho que ter vários empregos e eu não consigo ir bem na escola, por que eu não consigo alcançar aquele lugar, por que esse local não me aceita da maneira que eu sou, por que quando eu falo que eu sou de uma determinada favela as pessoas me olham diferente, me olham como incapaz, por quê, por quê, por quê? E é esse porquê que gera esse movimento de por quê? Tá, eu não entendi o porquê, então eu quero entender o porquê. Entendi o porquê, o que eu posso fazer para mudar esse porquê? Então, assim, eu acho que esse é o ponto principal da gente debater aqui. Não há uma receita de bolo que eu posso dizer: olha, vocês vão seguir esses passos e vai acontecer, vocês vão chegar lá. Mas é pensar em construções e estratégias para que a gente possa lidar e conseguir alcançar os nossos objetivos. Eu acho que é isso. Bom, delícia ouvir a Vanessa. Muito bonita, Vanessa. Oi, gente, eu sou Elizabeth Campos. Coordeno um programa chamado Casa Viva, Espaço Casa Viva, da Rede CCAP em Manguinhos. Para começar a fazer a gestão e a condução de qualquer projeto dentro de favela, né, e institucionalmente falando, é desafio o tempo inteiro. O tempo inteiro, né? Porque a gente lida com essas diversidades e adversidades que é imposta nos territórios de favela e periferia. E disso a gente sabe muito bem do que estamos falando. Hoje, dia 18, completa 4 anos da morte do jovem João Pedro, que, naqueles dias de pandemia, 18 de maio de 2020, né? Seus pais, sua família, respeitando as orientações, fica em casa, deixou seus filhos em casa e
A polícia simplesmente entrou, ceifou a vida daquele garoto, barbarizou naquela casa, naquele lar, e ainda deixou o tal do flagrante. Como é um menino de 14 anos, preto, mora no Morro do Salgueiro, é criminoso, vai ficar. São essas as nossas adversidades do cotidiano, e que a gente tem que romper. A gente precisa transpor essas barreiras do racismo, da questão das classes que insistem em nos colocar nos lugares invisibilizados, né? Nós precisamos romper essas barreiras políticas, em especial, não estou falando de política pública, mas eu estou falando dessa extrema-direita que insiste e persiste, e se a gente não tiver ciência disso hoje e agora, mais tarde a gente não sabe se vamos continuar tendo fóruns como esse, papos como esses, conversas como essas, oportunidades como essas, né? Então, juventudes. Juventudes, porque juventude é vivência e experiência. E cada qual no seu tempo, independente da sua idade, da sua história, está aqui buscando o melhor, o aprendizado para a sua vida, experimentando, vivenciando a educação, vivenciando a cidadania, acreditando na democracia e, sobretudo, né, tão necessário nos nossos dias. E a minha colega colocou muito bem, né, entendendo que juntos somos mais. Não adianta eu fazer o meu caminho sem olhar para o de lado, né? Eu preciso estar junto nessa luta e nessa caminhada de uma construção democrática, cidadã, oportunista, no sentido de possibilitar caminhos e lugares alcançáveis para todos, com uma vida de dignidade. Bom, falei do João Pedro, fico emocionadinha, porque poderia ser meu filho, né? Ou meu primo, ou meu sobrinho. E, infelizmente, não parou só no João Pedro, né? A gente sabe disso muito bem. Estou vendo um companheiro ali de Acari, ele sabe muito bem disso, né? Bom, enfim. Então, nós temos sonhos, sim, né? Mas a gente tem muita coisa para transpor. Já coloquei, não vou ser repetitiva, né? Agora, eu acredito na educação que é ligado à vida, à vivência. Por mais que a gente estude, vou até fechar o caderno, né, que eu não vou falar muito. A professora tem mania de caderno, né? É incrível. Por mais que a gente, né, acredite na educação popular, o sistema ainda nos coloca numa caixinha. Então, a gente é aprovado se tiver a referida nota, a gente ganha os parabéns se a gente tiver a referida postura, a gente alcança novos cargos, novos lugares, se a gente tiver o devido comportamento, procedimento, né? Mas quando é você de verdade? Na busca dessas notas que vão te aprovar, na busca dessa aprovação da sociedade pelas suas práticas dentro dessa caixinha, né? A educação popular, ela diz que você, né, precisa ser o que você é, se conhecer, identificar-se, saber a sua história, a sua origem, estar no seu grupo, na sua comunidade, construindo, fazendo junto. Isso é educação. Eu acredito na educação que a prática precede a teoria, porque a prática te dá
tesão, te dá vontade de fazer, de aprender, de ir nos detalhes, assim como aquele professor colocou, né? Ele diz que só em olhar a estrutura da escola, ele dá aula de matemática. Sabe como que eu faço lá nos nossos projetos? A gente trabalha na perspectiva da cultura, da arte e educação, né? Então, ninguém precisa saber todas as notas musicais, todos os acordes. Ele tem que chegar com vontade de querer fazer música. Chegou com essa vontade, ele vai tocar o dó. Quem sabe tocar as 5 notas, vai nas 5 notas. Quem já está tão safo que vai fazer aquela firula com o instrumento, vai fazer, porque o que importa é o resultado e o produto. E é esse resultado que não fica apenas ali naquela escola de música. Eles levam para a vida, levam para as suas casas, levam para as suas relações. E qual é o entendimento disso? A troca dos saberes e a dialogia é base para essa nossa perspectiva de educação popular. Sempre entendendo que é bem legal quando a prática precede a teoria. Vamos levar isso para a nossa vida. Tá bom? Mas vamos lá, quem quer começar aí? Oi, gente, bom dia. Boa tarde. Meu nome é nervoso, mas não vou falar aqui. Eu sou Leonardo, sou educador do Mais Nós, de Realengo. Sou universitário, sou da UERJ, curso Ciências Sociais. E eu vou falar coisas que eu vi no documentário, que eu achei interessante levantar essa problemática aqui. Que é uma questão muito forte de como a luta entre o Estado e o tráfico atravessam a educação, não só o ensino fundamental como o ensino médio, como a universidade também. Quando tem algum tipo de operação nas favelas, periferias, as pessoas não conseguem ir para a escola, as aulas são canceladas. Ou só quem não vai para a escola é quem mora em periferia e quem não vai para a escola ou para a universidade é aquela pessoa da Zona Sul que tem essa educação porque ela tem um espaço de privilégio. Esse é um dos pontos. O segundo ponto que eu também vi foi aquela menina de 15 anos que estava grávida, que ela falou que estava sofrendo preconceito na escola por estar grávida. Ela, enquanto mulher, sofria preconceito, mas e o pai da criança? Sofria preconceito. Só ela recebia esse apontamento social, mas o pai ia receber de alguma forma? Ele recebe? Alguém sabe disso? Uma indagação. Outro ponto também, que estava falando sobre professores, tanto no ensino fundamental como no ensino médio, de trazer para perto o estudante, tornando a educação atrativa para eles. Mas a gente, universitário, isso é um problema vertical, que vem da universidade que vai para baixo, porque o professor tem que passar pela universidade, ou quem faz curso normal dá aula para ensino fundamental 1, né? Mas, de qualquer forma, também uma questão universitária é um problema, porque eu, para a faculdade, eles têm aula que eu importo. O professor está lá, só chega lá, como o menino falou, não dá bom dia, não fala nada, quer passar o conteúdo e ponto final. Isso é um problema vertical, e a educação, para mim, ela não é vertical, é horizontal. É que o professor aprende com o aluno e o aluno com o professor. E o último ponto que eu também queria falar é que o documentário é de 2017. E uma fala que eu achei interessante foi do menino que falou opção sexual. A gente não entende mais como opção sexual, assim como orientação sexual. E isso é um avanço que a gente tem que pensar de onde que vem esse avanço. Quem avançou dessa forma? Que também permeia do espaço de que só quem é cientista é quem é de exatas, quem usa jaleco. Não. Ciências humanas. Então, todo o avanço social que a gente vê, isso foi uma fala de uma professora minha que penetrou muito em mim. Avanço que a gente vê, a gente vai na CIA, vê bonecos pretos com cabelo black. Isso é um avanço das ciências humanas. É uma revolução que a gente trouxe, cientistas humanos fizeram. E também, o que eu puxei disso foi que ele falou opção sexual, que hoje em dia não é uma opção, que ninguém escolhe ser de uma determinada sexualidade ou de um gênero. É uma orientação. É isso que eu queria falar. Obrigado. Nunca foi forte, sempre foi Deus. Né? No meu caso, nunca foi forte. Sempre foi Iemanjá, como Lu e minha avó Guilmar. Tá? Eu estou com 69 anos, saí da escola.
fui sair da escola no segundo ano ginasial, sempre morei na Baixada, morei em vários lugares, várias favelas do Rio de Janeiro, e eu nunca tive sonhos periféricos. Sempre tive sonhos suburbanos. Né? Sei lá o que é periferia. Periferia é muita coisa e não é nada. Né? A Rocinha é periferia, fica na Zona Sul, Cantagalo é periferia. Né? A favela de Vila Nova, onde eu fui criado, é periferia. Eu acho importante isso. Tem muita gente aqui da Maré. A gente viu muitos jovens ali do Norte, Nordeste, com fala, né, sotaque. Eu me assustei quando eu fui na Maré, tinha muito tempo no Rio da Maré, eu desci da Timbal para Baixa, e vi cinco grupos diferentes de jovens armados, né, com sotaque do Belém do Pará, com sotaque. Esses jovens que estão lá na Maré hoje, né, que a polícia vai lá todo dia, acabando com as aulas, estavam, há 5 anos, estavam na idade daqueles garotos ali que aparecem e entraram para dentro do crime e vieram para o Rio de Janeiro da mesma maneira que qualquer imigrante vem buscar vida melhor no tráfico no Rio de Janeiro. Né? Para finalizar, eu acho que o meu primeiro presidente, eu fui vice-presidente da Moradora de Jacareí em 79. O meu presidente era o Milton Mendonça, que foi o último vereador cassado da Liga do Francisco e Julião lá no Nordeste. E a pessoa tem que entender o seguinte: a pedagogia do oprimido, libertadora, nasceu no contexto de luta de classe. Entende? Educação popular, pedagogia do oprimido, é luta de classe. Entende? Hoje querem que vocês saiam da universidade para conciliar a classe. Aqui dentro da favela, mediar a conciliação de classe. Mas não tem jeito, é luta de classe, luta de classe, luta de classe. E para finalizar mesmo, o próximo conflito ambiental vai acontecer daqui 10, 15 anos, quando vocês tiverem 30, 40 anos, para onde vão subir os moradores da beira da praia de Ipanema, Copacabana, da Barra, quando subir 2, 3 metros. Vão tirar o pessoal da favela, do alto do Morro da Rocinha. O próximo conflito ambiental, com certeza, vai continuar sendo luta de classe. A classe burguesa querendo subir por morro e empurrar a gente para a beira da praia para morrer afogado, como está acontecendo no Rio Grande do Sul. Gente, educação pública, educação burguesa é luta de classe. Quer queira a gente assuma ou não. É luta de classe, luta de raça e luta de gênero. É isso, obrigado. Obrigado. Eu sou jornalista e sou militante do Fórum Favela Universidade. O assunto do sonho mexe muito comigo, porque eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora e não é comum você falar na favela que você quer ser jornalista, né? As pessoas zombam, não acreditam e acham até que você está enlouquecendo de sonhar tão alto, né? Porque a gente não tem nem o direito de sonhar e sonhar alto, então... mas eu queria deixar registrado aqui que 2 pessoas foram muito importantes na minha vida e elas acreditaram no meu sonho. E se hoje eu sou jornalista, eu consigo viver do meu sonho e ajudar minha família, inspirar minha família, foram porque essas pessoas acreditaram em mim, né? Que foi a professora Raquel Viana, que é militante também do Fórum Favela Universidade, e o André. Então, graças ao André acreditar em mim, a Raquel, hoje a minha vida mudou completamente. Eu ocupo outros espaços, eu me vejo como jornalista e me aceitei como jornalista também, porque em alguns momentos eu tinha até vergonha, né, de falar do meu sonho. Então, eu queria agradecer muito ao André, porque você mudou a minha vida e o Fórum também mudou a minha vida, porque me deu a oportunidade de sonhar e de realizar o meu sonho. Meu nome é Wendel, eu também sou universitário, faço biologia na UERJ, e eu só queria frisar um comentário, numa reflexão, que assim, assistindo o documentário me levou a refletir muito sobre a minha vida.
tipo assim, quais foram os incentivos e oportunidades que eu tive para conseguir chegar pelo menos até entrar a uma universidade pública. Eu sei que, tipo assim, eu sou muito nova ainda, estou no início da minha carreira, de tudo que eu quero, mas até chegar nesse lugar. E aí me levou a lembrar de uma professora que eu tive do 3º ao 5º ano lá do Fundamental, em que ela dava uma aula muito acolhedora com os alunos e sempre incentivava. E eu fiquei pensando, será que não foi esse incentivo dessa professora, mesmo que inconscientemente, que me despertou a ser um aluno com vontade de estudar, de obter conhecimento, e de querer sonhar e querer realizar? Então, é só um comentário que eu queria frisar para todos aqui, para a gente refletir sobre essa questão, né? Porque realmente tem gente, muitas vidas diferentes, muitas oportunidades diferentes, mas entender que mesmo que você tenha um mínimo incentivo, que isso, você possa pegar com essa força e levar para frente e chegar onde você quer realmente chegar, porque vai valer a pena e você consegue. E também entender que, estando aqui, vivenciando esse diálogo, esse bate-papo, nessa discussão, à vista do documentário, entender que isso também é uma oportunidade. Você está obtendo conhecimento e aprendendo também. Então, era isso que eu queria deixar com mais ênfase aqui, que vocês possam também refletir e levar para casa isso. Eu estava pensando em algumas falas aqui, a gente falou sobre direito ao sonho, e eu queria entender de vocês se vocês ainda acham que mesmo com tantas políticas públicas, acesso, vocês acham que ainda para a juventude está posta essa questão de direito ao sonho? Porque quando a gente fala sobre direito a algo, a gente estaria pensando muito no lugar de permissão, né? Então eu queria trazer isso para a mesa, para tentar entender se vocês ainda concordam com isso, que o jovem hoje ainda precisa, de uma certa forma, lutar ou disputar por essa permissão de acessar esses determinados espaços. Queria trazer essa... Eu sou estagiária. Aí um dia eu tava almoçando, conversando com uma menina que eu não conhecia ela. Aí ela chegou pra mim e falou assim, ai, você viu tal notícia no jornal? Eu falei que não. Aí ela me mostrou a notícia e eu fiz um comentário um pouco complicado. Aí ela falou assim, nossa, tô muito triste porque essa pessoa morreu. Aí eu falei assim, mas essa pessoa que tinha morrido era um traficante que a polícia matou e eu não sabia quem era. Eu comentei, nossa, mas ele era traficante, a polícia matou ele. E aí depois ela falou que ele era o pai dela e que ela não tinha conhecido ele porque ele foi embora quando ela era pequena, porque ele não tinha educação e não tinha como sustentar e ele teve que começar a roubar para sustentar a família dela e que ela não tinha conhecido ele e ele estava preso. Ele estava perto de sair e aí ele morreu lá na cadeia. E aí eu fiquei assim, gente, é uma realidade totalmente diferente da minha. E eu tinha feito um comentário horrível e ele era o pai dela. E eu fiquei, meu Deus, como a educação afeta todo mundo. Tipo, nossa, você tem pena de bandido. Tipo, todo mundo fala isso, mas ninguém pensa que o bandido tem uma família. Eu nunca ia imaginar que ele era o pai dela, então ela não tinha conhecido ele. Porque ele não teve educação e não teve como alimentar ela, não teve um sustento para a família dela e ele teve que ir para esse mundo, não tinha opção. E aí eu fiquei pensando nisso, eu me emocionei quando ela falou que a polícia entrou na casa do menino e matou o menino. E é isso, gente. E a parte que mais me marcou no documentário foi quando o professor falou que pra gente não é muito permitido sonhar. Porque a gente vai tendo uma rotina onde a gente só vai fazendo. A gente não para, tipo, eu quero isso, eu vou realizar isso, eu vou lutar pra isso. Não, a gente vai tentar ali no agora. Entendeu? Tipo, não sei se a faculdade vai me dar um retorno. O que vai me dar um retorno agora? É um trabalho? Então eu vou me dedicar a esse trabalho. Então, tipo assim, o nosso sonho vai sendo adiado. Vai sendo adiado, sendo adiado. Por isso que se a gente pegar, por exemplo, conversar com meu pai, meu avô, já falou assim, meu sonho era fazer isso. Mas aí não teve como, porque eu tinha que trabalhar, eu tinha que sustentar minha família, eu tinha que ter uma casa. E é isso que, tipo assim, me fez refletir bastante, porque é necessário que a gente mude um pouco o pensamento. Por mais que seja difícil trabalhar, estudar, mas ter um pensamento de, eu não vou me acomodar a isso, entendeu? Eu não quero isso pra mim, eu não quero, tipo assim,
permanecer nesse lugar que, infelizmente, minha família está hoje. Entendeu? Eu vou lutar para conseguir algo melhor, mas também eu não vou me satisfazer só com o que eu tenho agora, sabe? Então, eu acho isso muito importante. Eu queria responder o que ele falou sobre dar o direito aos jovens a sonharem, e a gente não dá direito a ninguém. O direito é dele, é do cidadão, ele tem o direito de viver e sonhar. O direito não é nosso, a gente não permite. Olha, toma, não, o direito é seu de sonhar, a gente não dá nada a ninguém. É dele. E o nosso papel como educador, falando como educadora, é ajudar o aluno a entender que esse diálogo é feito não transversalmente, não é através dele, é por meio da educação e é junto dele. A educação ela tem que ser do povo, pro povo e com o povo. Nosso papel de educador, estava vendo um documentário e chorando, todo mundo que estava perto estava falando sobre isso, porque esse é o nosso papel. Nós somos professores, todo mundo aqui consegue pensar em um professor que ajudou nesse diálogo com a educação e com como a gente vê o nosso lugar no mundo, porque foi um professor que tinha esse diálogo, que conseguia fazer com que a gente pronunciasse o nosso lugar no mundo e dialogasse com aonde nós estamos, aonde eu quero ir e como eu vou para esse lugar. Se é a universidade, beleza, como é que eu chego lá? Quais são os meios? Ah, não consigo agora a universidade, mas é um objetivo que eu tenho. Ah, agora eu vou trabalhar porque eu vou investir para conseguir estar na universidade. Então, o nosso papel como educador é esse, é de dialogar com o educando, não o aluno, com o educando, como ele faz para ter esses meios, para a gente conseguir juntos, unidos, porque a gente, como educador, a gente não termina nunca de estudar, a gente está sempre nesse processo de construção, reconstrução e desconstrução o tempo todo. E eu acho que é isso. Obrigado. Obrigada. Eu me chamo Gabriela, estou fazendo pré-vestibular na Fiocruz e queria fazer uma pergunta para a Vanessa. Tipo, eu considero uma desenhista, porque eu fiz 2 cursos, inclusive um na Casa Viva, em Manguinhos. E, enfim, eu queria saber como foi sua jornada e qual eram suas escolhas para profissões. Porque eu estou um pouco insegura, tanto no que vai ser e o que será. Tipo, eu tô fazendo pré-vestibular e eu quero ter uma renda melhor. E nesse país a arte não é muito valorizada. Cara, o sistema é cruel, sinceramente. Mas eu acho lindo ter artes expostas, mas é muito difícil conciliar e se sustentar ao mesmo tempo. Porque, tipo, ou você foca em fazer o que ama, ou você foca em trabalhar. Tipo, você tem que sobreviver, né? E eu quero fazer arquitetura, só que o meu hobby é desenhar. Eu gosto. Então é isso. Obrigada. Primeiramente, a gente queria agradecer o espaço e desde do nosso dia zero, que é a leva da nossa aula inaugural, a gente sempre fala que chegar lá é muito importante. Você tá bonita, gente, mas é porque eu gosto. Chegar lá é importante, mas estar aqui também é muito importante. Construir isso. E algo que eu trago da experiência de educadora é que hoje a gente está mais próximo dos nossos estudantes, dos nossos educandos, do que dos nossos educadores, professores na universidade. Então, o que a gente quer é que esses espaços formativos sejam também de formação política para que eles sejam bons médicos, bons psicólogos, bons jornalistas e contribuam ativamente com a sociedade. E algo que eu sempre retomo muito, principalmente nas nossas aulas ou quando eu consigo estar mais presente, é que o nosso papel enquanto educador popular, enquanto pré-vestibular ali, não é de voluntariado, não é de doação, não é de filantropia. A gente está ali prestando não um serviço, mas a gente está retribuindo aquilo que a gente recebeu, tanto na universidade, quanto nos nossos anos de escolarização, de escola pública. Então, é uma forma da gente também exercer a nossa cidadania e a gente quer que eles, quando ingressarem na universidade,
quando se formarem, quando realizarem os seus sonhos, também reproduzam essa perspectiva cidadã em suas profissões, seja no direito, seja na medicina, seja no jornalismo. Então, por isso que estar aqui hoje também é a realização de um sonho coletivo da gente de Realengo, né, dessa formação e dessa ampliação da nossa atuação. A gente está falando de sonhos e sonhos das pessoas. O meu sonho, o sonho da Beth, o sonho da Vanessa. Óbvio que isso é importante, faz parte da nossa subjetividade. Mas eu acho que tem uma dimensão muito importante que é o sonhar junto, é o sonhar coletivo. É importante que todo aquele que esteja num pré-vestibular compreenda que você deixou de ter o direito de sonhar sozinho, de sofrer sozinho. Agora você sofre junto com os professores. Uma aprovação não é mais a comemoração da sua família ou sua. Não é mais, pessoal, é dos seus professores. Quando você deixa de acessar o curso de Direito porque faltou 2/10 da redação, eu tenho certeza que a professora de redação chora, de forma intensa, porque ela pensou, o que faltou, né? Porque eu costumo dizer que prova... Aliás, todos os educadores que estão aqui sabem disso, né? A prova não avalia ninguém, pessoal. Ela avalia o que vocês não sabem. Porque o que vocês sabem é muito mais do que aquelas 5, 6, 7, 10 páginas que vocês vão responder. Então, assim, se eu pudesse hoje sair daqui, né, falando de sonhos periféricos, e aí pegando lá o meu companheiro Derei, né, aliás, se tivéssemos uma galeria da fama entre os favelados que fizeram diferença nesse Brasil, no Rio de Janeiro, nos últimos 30, 40 anos, certamente ele estaria entre eles. É um dos grandes intelectuais de favela. A questão de sonhar junto dentro do entendimento de que classe social pertencemos, de que grupo de pessoas pertencemos. E com isso, talvez a gente consiga enfrentar essa extrema ultradireita, né? Eu até estou sendo redundante, falando extrema e ultra, né? Na mesma frase, para dizer que o que eles querem é que nós causemos divisões entre nós, que a gente ache que um aqui é melhor do que o outro, que a gente tem que disputar contra o outro. Não. A nossa luta é outra. Então, acho que o grande desafio é pensarmos enquanto classe trabalhadora, enquanto estudantes, militantes, estudantes periféricos que querem fazer a diferença na universidade. E talvez aí sim vocês agora, eu falei desde o início isso, mas agora talvez vocês estejam tendo a clareza do porquê trazer um estudante de pré-vestibular para o encontro de favela universidade. Porque o sonhar junto vai passar pela a sua entrada na universidade, as dificuldades que você vai ter lá durante a universidade, porque eu brinco que tão difícil quanto entrar é sair, para nós que somos periféricos. E quando você sair, pessoal, a gente precisa ter quem nos acolha aqui do lado de cá. Porque o filho da classe burguesa, ele vai ter já a sua vaguinha de emprego, a sua assessoria. Pessoal, o filho do empregado, quando termina, do empresário, quando termina lá a sua universidade, ninguém tem coragem de dar para ele um emprego de R$2.000, R$3.000, porque seria vergonhoso. Vai colocá-lo como assessor de uma presidência, de um CEO de uma grande empresa. Então, foram várias falas, assim, foram vários pontos que me chamaram a atenção, mas o tempo é curto, então eu vou me limitar. Sobre a questão do direito de sonhar. Quando a gente fala de direito, como possibilidade, não como um dever de algo que eu estou fazendo um favor àquela pessoa. E aí o direito de sonhar, ele cai muito num discurso de que a pessoa ela tem esse direito, mas ela não exerce. Mas por que ela não exerce esse direito? Será que é porque ela não tem conhecimento desse direito? Sabe? Porque houve esse discurso durante a minha coleta dos sonhos dos moradores da Maré, de perguntar à pessoa qual o seu sonho e a pessoa falar, tá, mas o que é sonho? O que é sonhar? Eu não sei sonhar. Eu nunca precisei parar para pensar em sonhar. Qual é o meu sonho? Eu vou ali dar uma volta e daqui a pouco eu volto para te responder. Então, assim, às vezes o direito de sonhar é justamente a pessoa ter esse acesso, ter essa possibilidade, coisa que ela não percebe que tem. Então, o direito, ele não como um favor, como algo que você está favorecendo e dando a possibilidade da pessoa sonhar. Não, é da pessoa, sabe? É o que a colega ali falou, é dela. Só que ela não tem conhecimento de que é dela. Precisa que venha o incentivo
e desperte nela. Olha, você tem o direito de sonhar, você pode sonhar, você deve sonhar. O Paulo Freire fala que não há mudança sem os sonhos, e que os sonhos não têm sonho se não tiver esperança. Então, assim, é um caminho a ser percorrido. E a questão de alcançar a universidade, o sonho, ele não para ali. Porque quando você entra na faculdade, a faculdade te abre as portas para você estar ali, com muita dificuldade, inclusive. Mas, assim, você entrou, ela não vai te dar uma base para você permanecer. Ela oferece cotas, ela oferece bolsa auxílio permanência, mas ela não dá uma formação ao professor de como atender um aluno da favela que vai passar por diversas situações e não vai poder estar na aula dele. E aí, como é que você explica para o professor que, às vezes, as operações acontecem justamente no dia da aula dele? E como é que ele vai entender esse aluno? Porque, no fim, esse aluno ele vai ser cobrado da mesma forma que o carinha lá, que tem todos os privilégios e não passam as mesmas situações que a gente. Então, assim, a gente aconselha a criar sempre uma rede de apoio, uma rede de troca. Quando fala de sonhos coletivos, é isso, de diálogo mesmo, de se juntar. Olha, você está no mesmo lugar que eu, vamos juntos. E, quando estiver lá, voltar para incentivar aqueles que estão tentando chegar naquele mesmo lugar, de abrir caminhos, porque se a gente está aqui, é porque alguém incentivou, alguém indicou a direção. Então, por que a gente não pode ampliar isso e indicar para outras pessoas que estão vindo atrás da gente também? Então, os sonhos coletivos, eles se passam justamente no dia a dia mesmo, no diálogo, na rede de apoio, na troca, no conhecimento. E convenhamos que, na troca, a gente aprende muito mais do que a teoria que o professor está aprendendo lá, ensinando. É isso. Então, eu não tenho ainda ideia formada sobre isso que tem tilintado na minha mente, né? A gente ouviu falar assim, a favela é potência. Aí, num primeiro momento, a gente, é potência mesmo, a favela é a força. Mas, geralmente, quem diz que a favela é potência não está na favela. E isso está me incomodando, gente. Eu não sei ainda como que eu vou formular isso, né, com coerência. A favela tem as suas potencialidades e nós, enquanto periféricos favelados, precisamos nos reconhecer como essa força. Ninguém precisa dizer que eu tenho a potência. É muito simples. Não passa pelas coisas que a gente passa. A gente sabe, vocês sabem o peso que é e foi vocês estarem aqui, né, nos bancos universitários ou estudando, batalhando para entrar nas universidades e, sobretudo, fazer diferença no seu lugar, no seu território. Porque não pense que, pelo fato de estar com o diploma na mão, a sociedade vai dizer: ô, Maria, você é vencedora. Não, a luta continua, companheira. Não para. Continua. E, dentre as questões colocadas, também me suscita uma questão que também me trago incômodo, porque os tempos atuais são tempos para a gente ficar incomodados mesmo. Incomodados, propor, falar e em busca de políticas públicas. A oportunidade que a gente tem é agora de fazer isso, é de vocês de fazer isso. A inteligência artificial está aí, desenhada por alguém fora das favelas, que nem sabe o que é uma favela. Então, corre o risco de eu estar numa praia e a câmera capta lá a minha imagem, eu sou uma pessoa, né, perigosíssima, porque eu sou uma preta retinta, da favela, não tenho um glamour, vou estar, com certeza, com a minha filha de um lado e cheia de sacola do outro, porque a gente vai na praia assim mesmo. E aí vai dizer: o que essa mulher está fazendo aqui nesse lugar? Se for só isso, se não imputarem um crime
só pelo fato de eu estar na orla de Copacabana. Isso sendo bem simples, porque a gente sabe que tem coisas maiores aí. Então, a inteligência fez as pessoas brincando na internet com inteligência artificial, botando roupinhas de Lady, botando roupinhas de... Gente do céu! Né? Não sabe o perigo que é. Vai, daqui a uns anos, vai determinar, segregar igual ao que a gente estudou e estuda o tempo inteiro. E é sobre isso que a gente tem que refletir. Então, vocês têm que ficar incomodados mesmo. Poxa, eu tive um pensamento equivocado na situação que a minha colega colocou para mim. Poxa, eu quero ser diferente lá da caminhada da minha família, mas sem esquecer e sem perder essa minha família. Então, os tempos dos questionamentos são agora. E que possamos viver melhor, né? A esperança faz parte do nosso sonho, sempre. É isso. Pessoal, então, para a gente fazer uma última rodada, quem ainda quer falar? Tá. São 4 pessoas. Eu vi a sua exposição, achei lindo. Eu queria perguntar, o que te motivou, o que fez você chegar a esse resultado, sabe? O que fez você ter essa conclusão, sabe? Porque por mais que eu tente, eu não consigo encaixar em nada, sabe? Nesse sentido. E vendo você assim, cara, eu vi uma referência, sério, muito sério, eu adorei de verdade, eu não quero muito tirar essa dúvida, tá bom? Só isso, obrigado. Eu acho que eu queria fazer só um comentário em relação ao que o diretor falou no documentário, sobre os 15 alunos que tinham na escola dele, que eram considerados alunos problemáticos, que degradavam a escola, e que, enfim, eu parei para pensar que a gente vê isso muito no nosso ensino médio, fundamental, enfim, no entorno de qualquer estudante. Que esses alunos geralmente são descartados, são esquecidos, são silenciados, entendeu? Eu via muito na minha sala de aula que, como um aluno começava com esse tipo de comportamento, o professor não tinha uma conversa, ele não tinha um diálogo, ele não dava uma oportunidade, uma chance. Ele silenciava, ele segregava, ele dava atenção para as dúvidas dos outros alunos. O que esse diretor ele falou e fez com esses alunos, que foi dar uma chance de levar para um outro lugar e encaixar eles numa atividade. Eles eram bons, eles gostavam de fazer e ligar isso à escola. Ele ligou uma atividade que os alunos gostavam de fazer à escola. E nisso ele abriu a mente desses alunos para aquele ambiente. Tanto que ele disse que 60% desses alunos depois começaram a atuar como indivíduos da escola. Passaram de ano, começaram a ajudar com as atividades da escola, um lugar que eles depredavam, que eles bagunçavam, eles começaram a ajudar a construir e melhorar. Ele disse que esses alunos passaram de ano, mas quem não diz que os alunos mais para frente terminaram o ensino médio, começaram uma faculdade? Então, uma coisa que ali foi uma simples atitude dele, de dar uma chance, de mostrar, acreditar naqueles alunos, deu uma esperança, entendeu? Nesses alunos, tipo assim, porque às vezes o aluno vai para a escola e ele tem esse comportamento porque ele não crê que ele pode chegar em lugar nenhum naquele lugar. Porque ele vê uma realidade completamente diferente na casa, no lugar onde ele mora, ele acredita que ele vai passar pela escola, vai terminar o ensino médio, o fundamental, e vai virar qualquer coisa. Vai trabalhar com qualquer coisa, ele não acha, ele sabe que ele tem o direito ao estudo, mas ele não acredita que isso é uma possibilidade que ele pode chegar. Eu acho que esse comentário dele me marcou muito, porque esse diretor, querendo ou não, um simples gesto, ele mostrou para 60% desses alunos, pelo menos, que eles poderiam sair dali e conseguir o que eles quisessem no futuro deles. Acho que é isso que eu queria contar uma coisa que aconteceu comigo na escola. Estava eu com meus amigos. Aquela zoeira de sempre, né? Todo mundo já foi aqui adolescente, sabe como é que é a zoeira na escola, né? E
eu vi um comentário que um amigo meu fez, inocentemente, normal. Aí o professor de geografia falou assim, desse jeito, sem mais nenhum. Você vai rir quando ver suas notas. E eu pensei comigo assim, mas o que tem a ver minhas notas com a piada que eu estava fazendo aqui? E depois que eu fui entender o que ele quis dizer, e o fato de eu estar feliz ali, zoando, eu sei que a escola não é um lugar só de zoar, né? Temos que aprender também. O fato de eu estar ali zoando, deu a entender de que eu ia ser só mais um, né? Formar isso, aquilo, entendeu? Mas eu tenho uma visão diferente. Como é o nome do senhor? André. O André que disse, minhas notas não definem, nunca vão definir minha sabedoria. Entendeu? Eu sou... Não vou mentir, não. Eu sou péssimo. Sou ruim em matemática, geografia, mas não significa que eu não saiba de alguma coisa. Eu sei de alguma coisa. Entendeu? Mas a escola está aí justamente para isso, para testar nosso conhecimento. E eu tenho uma matéria que eu sou bom. Redação, por exemplo. Minhas redações são incríveis. Eu vou ligar mesmo porque eu gosto, minhas redações são incríveis. Eu tenho uma boa escrita, bons argumentos, tenho um bom conhecimento. Enfim, e uma coisa que eu coloquei na minha cabeça é que a única vez que eu vou abaixar a cabeça para alguém vai ser com minha mãe quando ela colocar meu chapéuzinho de formatura. Só queria falar uma última coisa, que eu acho que foi a Vanessa que falou sobre a universidade. Que o caminho até ela, ele é difícil. Você buscar essa aprovação não é difícil, porque o vestibular é uma peneira. E eu tenho para mim que os pré-vestibulares sociais, eles existem enquanto a barreira existir. Enquanto a vaga na universidade ela for mínima, a população que é extensa. Mas também estar na universidade é complicado. Não é querendo desmotivar, eu estou falando a realidade. Porque tem pessoa que tem que trabalhar, tem pessoa que tem suas intercorrências na vida de não conseguir estar na universidade. E foi aquilo que eu falei, a pessoa que tem acesso a tudo de mão beijada, a classe alta, né? Ela tem acesso mais fácil à universidade. Ela pode se manter lá dentro. E, como eu falei, eu sou da UERJ. A UERJ, se ela não for a maior, ela é uma das pioneiras em sistema de cotas, em sistema de permanência estudantil. Mas isso não significa que não tenha problemas nisso. Porque o exemplo é meu. Eu sou cotista da UERJ, sou bolsista. Eu recebo bolsa permanência e os auxílios que ela me oferece. Há um tempo atrás, uns 4 meses, a UERJ vem passando por um problema orçamentário. Na real, o Rio inteiro, né? O estado do Rio está em crise financeira. Isso é notório. E de um tempo para cá, as bolsas começaram a atrasar. Tipo assim, lá pro dia 15 do mês a bolsa cai. A gente espera que caia. E nesse meio tempo, a gente solicita que a reitoria oriente ou mande os professores a não cobrar presença e nem passar prova, avaliação nesse meio tempo, porque quem recebe o dinheiro é para poder ir para a faculdade. Se não recebe, não vai. E ela, só o máximo que ela faz depois de muito esforço é uma orientação aos professores. Isso já é um problema por si só, uma orientação. Aí vamos ver. Alguns professores, eles têm consciência de classe, e realmente não cobram presença e não passam provas. Mas tem alguns que não têm. Eu vi um relato num grupo que eu estou envolvido nisso, não lembro, acho que é curso de elitistas. Direito é um curso elitista, todo mundo sabe. A aluna mandando para o professor, pedindo para poder pegar e não passar a prova que ia ter que tal dia. Ele falou, a prova vai acontecer. Sendo que ela não conseguia ir para a faculdade porque ela não tinha dinheiro de passagem. Aí a gente pensa, a gente vive numa sociedade muito, muito complicada, com muitos problemas nela, tanto de autoridade quanto de abusos. Só que a gente, enquanto juventudes, a gente pode mudar isso no futuro. Não é pegar e se acostumar com esse tipo de tratamento e perpetuar isso lá para frente. Não é porque, hoje em dia, eu sou educador, não sou professor formado, estou em formação. Mas eu tenho professores ruins e eu não quero me espelhar neles. Eu posso mudar isso. Eu quero mudar isso. E assim como vocês podem mudar isso. Aqui tem futuros universitários, tem futuros médicos, futuros advogados, professores, biólogos, artistas. Eu também sou artista, sou bailarino também, tá? Então é você entender que você pode mudar isso no futuro. Não se acostume com o que você passa hoje em dia. O futuro quem faz é você.
Diferente das adversidades, dos contratempos da vida, mas é sobre pegar e driblar isso e não perpetuar tudo de ruim que a gente já tem hoje em dia. E é isso. Obrigado. Então, respondendo ao meu amigo, que corresponde também à resposta da minha amiga lá. Quando a gente fala de arte, muitas vezes falar de artista é imaginar um artista de cinema, um artista de novela, mas nunca pensar num desenhista, num pintor. E por que não ser alguém morador da favela fazendo arte também? A faculdade de arte, ela é faculdade da mesma forma que engenharia, administração, direito. Você vai aprender todo o processo e você vai sair com um diploma de pintor, de desenhista. Qual é a diferença entre falar que eu sou artista e sou psicóloga? São universidades, conteúdos diferentes. Mas não é porque eu tenho um diploma de artista que é menos do que um diploma de psicóloga. São profissões. A arte, ela pode ser um hobby, sim, mas ela também é uma profissão. Ser artista é uma profissão. E aí você fala da insegurança de você fazer faculdade de arte e não conseguir trabalho. Qual é a faculdade que vai te dar segurança financeira? Você sair com diploma e você conseguir um emprego. Então, assim, você quer passar 4 anos fazendo uma faculdade, achando que você vai ter uma segurança financeira, mas não sendo aquilo que você gosta, ou você vai passar por uma universidade fazendo aquilo que você gosta, se dedicando, criando contatos, procurando editais, se informando e conseguir, talvez, viver da arte. Então, essa insegurança, ela está em toda e qualquer profissão, não é só na arte. A gente tem que parar de achar que a arte é da elite, a arte só pessoas que têm dinheiro, que têm acesso. Não, a gente também tem direito de estar numa faculdade de arte, pintando, desenhando e sendo artista. Eu acho que a dificuldade também está de se auto-intitular como artista. O diploma não vai te dar o cargo, o direito de ser artista. Se você desenha, se você pinta, se você se satisfaz com aquilo, você já é artista. Não é o diploma que vai dizer se você é ou não. É apenas um recibo que você recebe pelo processo da faculdade, que você estudou aquilo. Mas ser artista não depende de diploma. Então, você já é artista a partir do momento que você desenha. E espero muito te encontrar pelos corredores da Escola de Belas Artes. Eu vou ter um prazer imenso em te receber, te abraçar e te orientar naquilo que você precisar. E também existe a cadeia socioprodutiva, né? Você não é o artista ou a pedagoga que está diante da sala ou o artista diante da plateia. Para isso acontecer, muitas mãos. E são capazes, potentes e necessárias para a execução do que quer que se proponha fazer. Bom, sucesso a todos, felicidade sempre e continuem nessa pegada. Façam a revolução. A Dele e eu, a gente está meio cansadinho, né? Mas a gente não para, mas a força está em vocês. Façam a revolução a partir da educação. Beijo. Obrigado, Beth. Obrigado, Vanessa. Obrigado a todo mundo. São 14 horas. Pessoal, vamos fazer uma foto. Agradeço quem nos acompanhou aí pela internet. Ei!